Boa tarde, meu ouvinte. Estou aqui pelo canal do YouTube para mostrar algo que você não vê na Globo, você não vê nos jornais comprados pelo governo, mas é a realidade. E quero falar principalmente para você que é da esquerda, porque você que é da esquerda sabe que você será culpado se a nossa nação virar uma Venezuela. Você será o principal culpado. Não adianta vir por choramingar atrás de nós. O povo que recebeu Maduro, eles também, o Maduro prometeu picanha, a mesma coisa que o Lula prometeu, Maduro prometeu lá. E depois meteu o povo na maior crise e não quis mais entregar o poder. Você acha que Lula é diferente? Então, nós vamos hoje ver um pouquinho dos ministros que têm em sua volta. Tem vez de me mostra com quem tu andas, eu te mostrarei quem tu és. Vamos ver quem são os ministros que recebem tanto dinheiro que foram contratados. Será que não tinha mais gente mais competente, uma ficha limpa para mostrar um governo realmente limpo? Já basta a Haddad, que nem formado, nem economista é. E faz a pior economia. Aí mente para vocês que o Brasil vai bem, que a economia do Brasil vai bem, quando é uma mentira. Se eu mostrar para vocês lugares onde pessoas passam fome, eu posso mostrar, começar a postar vídeo aqui no YouTube. Mas sei que logo meu vídeo será tirado. Porque ninguém quer ouvir a verdade. Você quer ser enganado? Não. Não adianta você dizer porque Lula. Esquece Lula, esquece Bolsonaro, vota pelo Brasil. Ah, mas eu só vou votar no Bolsonaro, no Flávio. Que vote pro Flávio. Se o Flávio não fizer nada que preste, pelo menos nós teremos. Você terá razão de dizer que ele não fez. Que ele não fez nada. Porque a mudança não é só mudar o presidente, nós temos que mudar o Congresso, nós temos que mudar tudo, nós temos que mudar principalmente o Supremo Tribunal Federal. Porque ele é a causa da nossa desgraça, a causa da nossa vergonha. Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo em algumas pessoas que precisam, que fazem parte do Ministério do Lula. Vamos virar a câmera. Virou. Agora meu computador vai mostrar para vocês. Do jornal Poder 360. 12 ministros de Lula enfrentam o processo na justiça. Não enfrentam porque eles são ministros de Lula, não. Eles já enfrentavam antes de serem ministros. Entraram lá para se blindarem, para não serem presos. Então vamos começar a passar aqui o primeiro desse que vai aparecer. Olha aí, ó. Nós temos do trabalho Luiz Marinho, nepotismo, Margarete Menezes, dívida, Renan dos Filhos Lava Jato, Rui Costa probabilidade, Walter Góes peculato. Esses são os ministros, né? O Wellington Dias, nepotismo. Todos eles têm julgamento. No Supremo tem julgamento, aliás, aberto em juízo. Vamos ao primeiro, Walter Góes, da integração social. Né? O cara que ele tem ação judicial contra ele. Ele virou ministro para quê? Para ficar brigado. Enquanto nós temos juízes locais, os que condenaram ele, né? Que ele desviou uma multa de 100,3 milhões de reais, juízes do Supremo perdoaram ele, disseram que não havia prova suficiente. Aí o Supremo Tribunal entrando e se metendo de novo, né? Dando voto político quando o Ministério Público, alguém faz uma acusação dessa, acredito que já sabe, mas quando já virou ministro, cai na mão do Supremo, o Supremo passa a mão na cabeça e diz que o cara é inocente. Aí você da esquerda bate palma e diz, dando tempo pra você. Então vamos ver. Se o cara roubava lá, você acha que o cara vai parar de roubar com crescer? Luiz Marinho de trabalho, esse Luiz Marinho aí de trabalho. A conta que ele roubou, ele tem, resumo, tem uma ação penal que acusa ele de nepotismo cruzado, que é nomeando a filha do prefeito municipal de Santo André, nomeando dando cargos para parentes da situação. Ali foi inocentado na primeira instância, o Ministério Público recorreu, Luiz Marinho foi condenado na segunda instância, e daí o que fez? Ele virou ministro e foi para o Supremo. Lá o Supremo Tribunal Federal resolve a questão e tira o homem da prisão. Luciana dos Santos, Ciência e Tecnologia. Outra mulher também deveria trabalhar com ciência e tecnologia. Do que ela foi acusada? Prefeita de Olinda, vice-governador de Pernambuco. Resumo, 4 ações. O Ministério Público disse que houve irregularidade na contratação de empresas para gerenciar iluminação pública de Olinda em 2004 e 2009, quando a Luciana era prefeita. A Justiça condenou em 2019 a ministra recorre da irregularidade da contratação de aluguel de veículos para a Secretaria da Saúde. O município de Olinda entrou em ação em 2019 dizendo que a ex-prefeita não comprovou a aplicação do recurso em convênio com o FNDE. Advogado acusa a ministra de uso irregular da aeronave oficial quando era governadora em exercício de Pernambuco. Você sabe como é que vive o pessoal de Pernambuco? Na pobreza e na miséria. Né? Situação no processo 3 tramitando há 1 ano de condenação em recurso. O que acontece? Ela vira ministra. Virando ministra, você sabe para mão de quem vai? Supremo Tribunal Federal, vai para a mão do Alexandre Moraes e ele assina e diz a fulana é inocente. Os outros, o pessoal do 8 de janeiro não é. O pessoal do 8 de janeiro não merece anistia, porque eles foram lá e vandalizaram, né? Não foram nem eles que vandalizaram. Ninguém fala dos primeiros que entraram, né? Desde as 2h30, estavam lá com a bandeira do Brasil dando a cara, nenhum desses caras estão presos até hoje. Você acredita aqui? Ana Moser também, olha aí o resumo que diz aqui, ó, Poder 360. Ela é ministra dos esportes. Por que o esporte vai uma droga mesmo, né? Mas tudo bem. Olha as coisas. Dizem que respeita um parcelamento de dívida do IPTU e as tratativas para pagamento já estão sendo feitas pela ministra Ana Moser, tá? Ela foi acusada, a situação dela então em fase de execução fiscal, e ela começou a fazer, mas virou ministra, vai ser não diretamente no Santana. Camilo Santana de Educação, que a educação é uma droga, você já sabe por que agora, né? Porque o cara que está na educação, ele tem um processo de ação judicial, né? No Ceará, ele em 2013, ligado ao suposto esquema de desvio de recursos do FICOP, Fundo Estadual do Combate à Pobreza, que ficou conhecido como o escândalo dos banheiros. Deputado estadual questiona a concessão da aposentadoria voluntária para um ex-conselheiro extinto do Tribunal de Contas do Ceará. Situação, desvio tramitando, aposentadoria, ação suspensa até o Supremo Tribunal julgar. E, no fim, ele vai ganhar.
que o Supremo Tribunal protege. Se você fizesse isso com os do Bolsonaro, você encontraria alguém aqui marcado que tinha algum processo em mãos? Carlos de Fávora, Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Carlos de Fávora, qual é a acusação contra ele? Vamos lá. Resumo da ação judicial. Um empresário do setor de construção civil processou Fávora e outras 3 pessoas por uma dívida de 691 mil que venceu em 2019. Situação, processo aguarda decisão sobre o embargo apresentado por Fávora. Por que ele não pagou a empresa? Se foi processado, por que ele não pagou? Por que ele vira ministro? Aí vira o ministro, vai pro Supremo, daí protege Carlos Duque, piloto, será que já foi exonerado, né? Roubou no INSS, conforme ele sabia de tudo, do roubo do ministro dele, Lula. Não roubou sozinho, né? O Lula também ajudou, né? No desvio de dinheiro. Aqui nós temos outro, Flávio Dino. Se você sabia, o Flávio Dino foi processado, tá? Havia um processo contra ele no consórcio do Maranhão, na qual os Bolsonaro deu dinheiro para os respiradores e ele não fez nada. Deixou o pessoal morrer lá dentro, tá? E morreram pessoas porque não tinham respirador e o dinheiro sumiu. Bolsonaro teve que enviar dinheiro de novo para a compra de respiradores no Maranhão. E aí que fizeram com o processo, mandaram para o próprio Flávio Dino depois que ele virou ministro. Suprimiram mesmo anulou o processo contra ele mesmo. Você concorda que o ministro anulou um processo contra ele mesmo? Um processo que foi realmente visto e que ele realmente cometeu? Isso, quando ele virou ministro da Justiça e de Segurança Pública, depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos outras pessoas que também são ministros, Margarete Menezes, essa nem se fala. Essa tem um escândalo do MEC junto com ela, e vários outros escândalos também, desviou milhões e milhões de reais. Hoje é ministra. Está lá dizendo que é ministra pelo pobre coisa nenhuma, roubou milhões e milhões de reais, responde a processo. E aí a gente, se for continuar, nós vamos chegar no Renato Filho do transporte também, mais outros também. Olha o resumo da ação judicial, ministra citado em ação penal da Lava Jato, em 2019 foi alvo da operação em busca e apreensão, a Polícia Federal em inquérito sigiloso do STF, a PF investiga se houve 3 milhões de contribuições irregulares da JF, da campanha de Renan Filho ao governador de Alagoas em 2014. O inquérito corre em sigilo. Aí vai em sigilo, né? Pra quê? Pra que você não possa saber como é que o processo corre, né? Mas ele tá lá sentado com o ministro ganhando 40 mil reais por mês. E você tá aí, dizendo, eu apoio Lula, ganhando uma mixaria. Rui Costa, ministro da Casa Civil, olha aí, ministro da Casa Civil. Resumo da ação, o ministro está citado em investigações sobre a compra de ventiladores hospitalares durante a pandemia pelo consórcio Nordeste, junto com o Flávio Dino, né? Na época que liderava o grupo, houve um contrato firmado de 48 milhões, mas nenhum dos 300 aparelhos foi entregue. Isso quer dizer, essas pessoas morreram. Isso é genocídio. Morreram porque não tinham respirador. E você diz, eu vou votar no Lula. Pra que pro Lula botar bandido? O Wellington Dias, que ele é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O que ele fez agora? O cara que vai combater a fome do país, né? Deputado estadual Júlio Acorda, de PP, acusa de nepotismo, diz que a ação que o secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, eleito governador do Piauí, indicou o Sogo para ser coordenador-geral regional do programa Pro Piauí, na região de Picos. O Wellington Dias é citado por ser governador no período. Eu faço pergunta, ele não indica uma pessoa, vai ver se a formação, se essa pessoa tinha capacidade. Não tinha, né? Não tinha. E aí, nós chegamos ao último que eu vou talvez mostrar, vamos ver se tem mais alguém. Não, esse é o final do Poder 360, é o jornal que eu estou utilizando para te dizer. 12 ministros corruptos. E você acha que esses homens iriam para lá para lutar pelo país? Você vê o próprio Dino. É uma vergonha o que o próprio Dino representa lá dentro do ministro Supremo. O cara é incompetente, porque ele perdeu as filmagens, depois apareceu com as filmagens. Agora nós todos temos as filmagens e estamos cansados de mostrar. Você quer ver as filmagens, eu mostro pra você, tá? É só botar aqui no meu canal, aqui apertar, eu quero ver as filmagens. Eu mostro as filmagens deles quebrando, quem eram as verdadeiras pessoas que entraram quebrando mesmo. E se elas estão presas, você não sabe, sabe por quê? Porque até agora nenhum repórter pode ir filmar dentro da papuda. Por que não pode? Se faz programas filmando em todo quanto é lugar, filmando os traficantes dentro da cadeia, mas ninguém pode filmar quem tá preso dentro da papuda, porque os caras que aparecem quebrando não estão lá. Nenhum deles estão. Aparece uma velhinha com andador, que você que não estava lá, gente que estava dentro do ônibus, até petista, que estava dentro do ônibus, pessoal, apenas passando ali também, foi levado junto na onda. E estão lá reclamando do próprio PT que ninguém faz nada. Graças a esse homem que ocultou as filmagens. Eu te pergunto, se uma pessoa que trabalha para você não cumpre com o seu trabalho, você aumenta o cargo dela ou você dispensa? Você dispensa. Você que é uma empresa privada, ele estaria na rua. Mas não é uma empresa igual do governo, amigo do Lula, ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal. É assim que o Brasil quebra. E é assim que você que faz o L está ajudando a causar a morte de tantas pessoas. Coloque-se, pesquise. Não vote, não vote no 13, não. Nunca mais. Vamos expulsar diretamente todo esse grupo de gente. Deixa o Flávio Bolsonaro dominar, pessoal. Deixa o Flávio Bolsonaro na frente. É o que eu quero dizer para você. Deixa ele tentar. Se ele não fizer nada, vocês terão razão. Aí vocês terão razão. Vão poder dizer que a direita, que a esquerda, que a direita nunca fez nada. Agora, se ele for e fizer e o Brasil crescer, você vai se arrepender de um dia ter feito ele. Nunca mais eu quero ouvir falar de você. De ninguém que aqui, que eu conheço, os caras que são petistas que ficam aqui aparecendo. Nunca mais quero ouvir falar de você. Em rede social, em lugar nenhum. E todo mundo que fez o L, nós vamos fazer aqui uma campanha junto para que ninguém acesse as redes sociais dessas pessoas até eles quebrarem dele. Para não influenciar mais ninguém malmente. Vamos arrancar das escolas a doutrinação deles de ficar dizendo que comunismo é bom. Porque, gente, como é que o comunismo vai ser bom se esses caras ganham um rio de dinheiro e ainda roubam?
Ah, tudo pelo social. Aí vão aqueles coitados lá que vão nos programas de TV defender. Meu Deus, que vergonha. Defender quem que vocês estão defendendo, gente? Gente boa não é, porque se fossem, você não estaria aí defendendo. Você quer defender algo que não sabe. Você pega uma pauta deles e acha que é só aquela pauta deles que vale. Tem várias coisas para se tocar um país para frente. E eles fazem certinho. Eles começam atacando a família para depois atacar a religião. Para depois, no final, atacar o que pode. Hoje eu tenho ouvido uma reportagem de uma delegada que foi lá e disse que o pastor não podia usar o microfone porque ele não pode falar, porque é barulho muito alto e não podia usar o microfone. Olha, bola, a gente é na rua. Há uma diferença de um som fechado e de um som aberto. Há uma diferença. Nós somos obrigados, então, diz pro Lula que ele também não pode usar microfone, porque além de falar bobagem e besteira, ele quando fala não dá pra aguentar ele falando. Diz pros ministros dele pararem de mentir, porque eles quando pegam o microfone, eles também querem falar um monte de baboseira na rua, gritar como se dizendo como são os salvadores do povo, um sapato de 5 a 10 mil, 15 mil reais, com comida, não moro na casa do governo, sabe a casa que o Haddad mora, sabe quanto é que custa no hotel do Haddad? 29 mil reais por mês. Você não sabia disso, né? Porque não aparece lá, não diz onde o Haddad mora, não diz quanto é que sai a casa onde ele mora. Enquanto os outros deputados tudo moram em casas cujo valor chegou até 10 mil reais, que eles podem desembolsar, o Haddad mora num mundo de 29. E além disso, nenhum deputado precisava comprar, alugar apartamento, porque ele tem um apartamento do governo, 60 metros quadrados de puro luxo, geladeira triplex. As coisas mais lindas estão lá dentro para eles morarem. Então nenhum senador, nenhum deputado precisa pagar apartamento para morar, porque o apartamento do governo, que o governo já construiu para eles, está lá parado. Está lá sem ninguém. Aliás, com um pingo de deputados que tem vergonha na cara e vão para lá. Só vou dizer para você, quando o Bolsonaro viajava, sabe onde é que ele dormia? Nos quartéis. Só uma vez que ele foi parar num hotel, lá na Inglaterra. E todo mundo falou. Lula, quando viaja, só para em hotel 5 estrelas, pagou um navio, para na Copa ficar jogando diesel, fumaça de diesel na natureza, queimava 140 litros de diesel por hora, e ele dentro do navio, andando, e um monte de vazio o navio por dentro, custando quase 250 milhões, o aluguel do navio, e ele andando ali dentro do navio e atirando, e você dizendo, vai Lula. Aí você se vende por 1.200 reais por uma mixaria, com um salário minguado. Que vergonha. Que vergonha você. Acredita um pouquinho no teu país. Claro que não é só o Lula que tem que mudar, nós temos que mudar muita coisa. Temos que cortar os salários do deputado, temos que diminuir as coisas que eles recebem. Nós temos que ir em várias áreas para tornar o Brasil um país justo e humano. Para tornar o Brasil não essa utopia comunista, mas essa verdade realmente, um país que é capitalista, na qual você tem direito de crescer, mas também aqueles que vivem do povo não podem também ganhar muito. Tem que ganhar menos. Só aqueles que trabalham de verdade, tá? Não aqueles que vivem do povo que só vivem na canetada. Professor Márcio se despede e deixe esse meu recado para você no YouTube.